começando agora mais um programa Corpo e Alma. E hoje vamos falar sobre um tratamento estético que não é só estético, né? É para a sua saúde e ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do corpo. Eu estou falando da drenagem linfática. Certamente você já ouviu falar, tem informações e outras que estão faltando e hoje nós vamos esclarecer tudo, porque estamos aqui com Orlando Sanches, que é especialista, esteticista e especialista em pré e pós-operatório, entende tudo. Ele é autor do livro Drenagem Linfática, Manual, Teoria e Prática. Olha aqui, já vou começar mostrando o livro. É aqui? Ó a editora, gente, Senac, que é sinônimo, é carimbo de confiança, de credibilidade, não é? E é um livro que está sendo adotado em escolas de todo o país. Portanto, a gente vai falar com quem entende do assunto. Muito obrigada pela sua presença desde já. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo, Orlando. Obrigado, gente. Vamos começar assim com o bem básico, uma definição. O que é drenagem linfática? Então, drenagem linfática manual, por definição, é uma técnica que ajuda a esvaziar o excesso de líquido que tem no interstício celular, ou seja, entre as células. Era um método de aceleração de um sistema que já existe, que já funciona normalmente no nosso organismo. Mas criou-se uma metodologia manual para fazer com que esse sistema trabalhe mais rapidamente. Mais rapidamente. Pode-se dizer que é uma massagem? Então, você prefere não falar mais isso? As escolas internacionais preferem não usar essa nomenclatura. Usar essa expressão. Preferem utilizar como uma técnica de manipulação, ok, mas que é diferente da massagem. E ela é realmente muito diferente da massagem sob vários aspectos. Então, é bacana até que as pessoas comecem a se acostumar que a drenagem não é uma massagem, apesar de utilizar as mãos, né? Ela tem diferenças da massagem, como, por exemplo, ritmo, pressão, velocidade, o não uso de veículos, de cremes. Ela tem algumas características bastante específicas. A drenagem nunca usa cremes, óleos? Já vamos começar com esse problema, né? Então tá. Vamos lá. Na verdade, não. A técnica original não deve utilizar nada que fique entre as mãos do profissional e a pele do paciente. Vou explicar por quê. A metodologia consiste em você causar pequenos empurres da pele. Esses pequenos empurres têm que ser táteis, têm que ser palpáveis. Se tem um creminho, os dedos naturalmente dão uma escorregadinha e não vão empurrar. Exatamente. Empurrar aquela célula que precisa soltar líquido. É como você pensar em deslocar a pele. Tá? Se eu tenho um pequeno empurre, eu consigo fazer com que haja um escoamento desse líquido e ele mude de câmara dentro do trajeto linfático. Se eu não tiver esse empurre e eu não sentir o quanto eu estou conseguindo empurrar, porque a própria pele do paciente vai ser o limite. Ou seja, o empurre máximo de pele é o quanto a pele do paciente se estende. Vale lembrar o quê? Uma pele mais inchada, mais edemaciada, ela não tem um empurre bacana, ou seja, ela trava, ela fica dura. É como pensar na esponja de cozinha cheia de água, ela fica durinha, né? Fica entumecida. Se você esvaziar a água, ela fica molinha. Isso. E é essa a sensação. O profissional ele consegue mensurar o quanto a drenagem está sendo efetiva no momento em que ele consegue causar um empurre maior da pele. Quando a pele oferece menos resistência, é o momento em que ele conseguiu estimular adequadamente. Para mensurar também pode ser lá pelo meio ou final, quando a pessoa corre para o banheiro? Não. Não tem isso? Não, isso é um mito? Isso é uma outra polêmica também. Na verdade, quando a gente estimula o sistema linfático, existe uma queda automaticamente da pressão sanguínea. Ou seja, tanto que é contraindicado para quem é hipotenso. Ou seja, se você já tem tendência à pressão baixa, fazer drenagem linfática não é indicado porque você pode ficar com uma queda maior ainda da pressão arterial. Então, é só a gente pensar um pouquinho em lógica. Eu aumentei a circulação linfática que está jogando líquido para ser devolvida à circulação. Porém, é a circulação venosa que vai recolher. Ok. Porém, eu diminuí a frequência cardíaca. Se eu diminuir a frequência cardíaca, eu diminuí a filtração renal. Essa filtração ela vai ser aumentada depois que o paciente se levantar de novo da maca, uns 40 minutos depois, ele vai começar a entrar no ritmo normal e aí sim ele vai ter vontade de urinar.
Aí que ele vai soltar, vai eliminar, Isso. não é? Então, não é todo paciente que vai levantar correndo da maca para ir fazer um xixi. Agora, né? Orlando, por falar em todo paciente, é meio mito, né? Todo mundo gosta dessa expressão, dessa imagem, não é? Acho que é principalmente a mulherada que já tem a sensação de estar emagrecendo ali, né? Tá. Sabe, é como se algo tivesse já saindo, já vai pesar uns gramas a menos. Em função disso, quero te perguntar, todo mundo tem líquido acumulado nas células? Todo mundo tem o que expelir ou algumas pessoas não devem fazer isso? Então, só para ficar certinho mesmo, é líquido entre as células, né? Não está dentro da célula. Ah, tá, desculpe. Ele está entre. Não, mas é bacana ter essa definição, exatidão, a precisão. Para não confundir. Ah, mas ele falou que estava dentro. Não, é um líquido que está entre elas e que precisa realmente ser eliminado. Em tese, todo mundo tem. Em maior quantidade ou em menor quantidade, mas em tese todo mundo tem. Mesmo as pessoas assim, ligeiramente magras como eu, ligeiramente, né? Também. Tem que ter. É proporcional. Você é magra, tem uma espessura dermoepidérmica menor, beleza, mas você vai ter algum líquido sempre no interstício. Até porque faz parte da fisiologia. Teu corpo funciona desse jeito. Tem que ter alguma quantidade de líquido intercelular. Não pode ter muito. Exatamente. E o fato de ter muito gera um congestionamento e aí sim, teoricamente, uma intoxicação celular. Por isso que a drenagem ajuda a desintoxicar as células. E ajuda a emagrecer ou não? Não. Menina, olha só. Também não acaba com celulite. Como é bom a gente conversar com quem... Eu ia te perguntar isso. Também não acaba com celulite. Também não. Também não rejuvenesce. Mas de uma certa forma, trazendo mais saúde... Não, eu acho que o que é importante falar, e eu fiz questão de tentar trazer isso dentro do livro também, hoje em dia se criou um mito da drenagem linfática como sendo algo miraculoso. Mas que tudo faz está tudo, assim hoje. Parece que a humanidade está precisando dos milagres, né? Talvez. É como um chá, uma planta. Ah, agora é a bola da vez, né? A planta da vez que cura tudo, absolutamente tudo. Exato. E mas que bacana a sua honestidade acima de tudo. Presta atenção, olha, no que o Orlando Sanches está falando, porque ele entende profundamente do assunto e está aqui com toda a verdade, com toda a honestidade, para te orientar, tá? Para você cuidar bem da saúde do seu corpo e da sua alma e não para ser enganado, enganada. Exatamente. Então, é importante que a população saiba, e eu acho que isso é até uma forma de orientar as pessoas que estão sentadas aí em casa. É importante ver um anúncio do tema e pensar, será que isso é verdade realmente? Será que o que eles estão querendo vender não é um pouco de marketing? Não, venha fazer drenagem linfática e acabe com a sua gordura. Não, desculpa, não tem gordura nenhuma entre as células ali, não vai ser a drenagem que vai eliminar a gordura de ninguém. Né? Acabe com a sua celulite. Não, calma, a fisiologia da celulite acontece de uma maneira diferente, o tecido está de uma maneira diferente, não necessariamente você tem excesso de líquido na celulite. Tem atletas que eu atendo que tem celulite, entendeu? Atleta. Eu já vi realmente muita gente que malha, tem ali a musculatura, a perna durinha, legal, mas tem a celulite. Tem celulite. Então, isso não, aí algumas pessoas relacionam, mas a gente olha e vê que o tecido é molinho e não sei o quê. Então, isso tem uma característica de ter água. Pode até ter. Agora, tem gente que tem celulite e não tem esse edema, esse inchaço junto com a celulite. É nesse caso que não vai ajudar. Agora, no caso de a pessoa ter, disso fazer parte do quadro de celulite daquela pessoa... Isso. Né? Por isso aí vai diminuir. Por isso tem que ser avaliado individualmente. Não é todo paciente de celulite, ou toda, porque particularmente são as mulheres que têm, né? Não é toda paciente de celulite que vai ter um edema associado. A mulher que tem a celulite, que tem esse edema associado, aí sim, a drenagem linfática vai diminuir essa celulite. Mas aí ela vai ter que pensar em outros tratamentos coadjuvantes, né? E pensarmos em montar um programa aí onde a drenagem entra como uma das metodologias que serão utilizadas no tratamento. Né? Qual é, assim, a principal indicação da drenagem linfática? Inchaço, edema. Inchaço. Se existe um edema, se existe um inchaço, ela tem indicação de ser realizada. Isso existe muito no pós-operatório, né? Principalmente o pessoal que faz cirurgia estética. Né? Vamos pensar, é a área que eu mais mexo, então fico tranquilo em falar, ok, pós-cirurgia plástica, bacana. Mas uma mulher no pré-menstrual tem o edema pré-menstrual. Depois de 2 horas de voo, você está com os pés inchados. Depois de ficar um tempo sentado no ônibus,
1h30 para chegar no seu trabalho, você também vai estar com os pés inchados. Você passou 4 horas sentadinha no escritório trabalhando, você também vai estar com as pernas inchadas. É verdade. Então, esse é o chamado edema clínico, ou seja, um edema classe 1, que não é doente, ele não caracteriza uma doença, mas que é um edema por compressão, ou seja... E que te perturba naquele momento, lógico, te causa desconforto, dor. E aí entra uma drenagem linfática e você já vai aliviar. Só que o problema todo não é só um desses edemas, mas o momento de repetir diariamente essa formação do edema. E aí você começa a congestionar o tecido, começa a acumular toxinas, aí sim você começa a perceber que tua pele está envelhecendo, porque tem elementos tóxicos demais ali. E qualquer pessoa pode aprender algum truquezinho entre aspas, tá? Alguma manobra, posso chamar assim, alguma manobra manual para tirar esse inchaço, não que ela se torne em 5 minutos alguém especializado que possa fazer drenagem linfática, mas uma manobra assim que ela possa fazer, não me responde agora não, porque a gente vai sair para o intervalo. Estamos aguardando a sua pergunta, a sua opinião, corpoealma@tvmundi.com.br. Super fácil, escreva para a gente e dê a sua sugestão. A gente sai e volta bem rapidinho, até já.